Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado, dia 3 de janeiro de 2025. Informações importantes sobre Alexis Sanches no Internacional, o jogador que está recebendo uma oferta de pré-contrato do Inter, a reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante com muitas novidades importantes. Quais atletas treinaram? Quais jogadores ficaram de fora da reapresentação? Vitão apareceu no CT Parque Gigante mesmo depois da venda para o Flamengo. Eu te explico essa história e também falo sobre Mário Balotelli, que foi oferecido ao Internacional nos últimos dias, e o jogador que recusou deixar o Colorado. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu te peço para deixar o like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link, te registra por lá. E quero falar também do Ativo, que é o melhor estimulante 100% natural, não precisa de receita, não tem nenhum tipo de contraindicação e serve para homens e mulheres. Se entre quatro paredes com teu parceiro ou com a tua parceira não tá funcionando, vai de Ativo, mas não só para esse momento importante aí, especial com teu parceiro ou parceira. Se tu tá num dia meio para baixo, meio brocochô, o Ativo também pode te ajudar. Vai de Ativo, que ativa você na Ativa sempre, tá? Gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e inicia os trabalhos sob comando do técnico uruguaio anunciado no mês de dezembro, Paulo Pesolano. A reapresentação também contou com a presença do novo executivo de futebol do clube, o Fabinho Soldado, que a gente trouxe aqui no canal, chegou ontem à noite aqui em Porto Alegre, também esteve na reapresentação, o diretor técnico Abel Braga, o presidente Alessandro Barcelos e membros do conselho de gestão do Inter que também estiveram na reapresentação do grupo de jogadores. Os atletas fizeram aqueles trabalhos mais leves, né, uma reapresentação, então esse início de atividades serão muito focadas na parte física do grupo, que esteve de férias desde o dia 9 de dezembro, depois da última rodada do Brasileirão e o Inter conseguindo se manter na primeira divisão. A última rodada foi no dia 8, no dia 9 os atletas ainda não foram liberados 100%, né, fizeram uma primeira bateria de exames, porque como a temporada agora começa antes, né, o Brasileirão já começa ali no final de janeiro, o Campeonato Gaúcho começa 2 semanas antes do normal, no início do mês de janeiro, já no dia 11 o Inter tem jogo contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio, então os atletas lá no mês de dezembro já fizeram uma primeira bateria de exames, mas receberam férias e agora se reapresentaram à tarde no CT Parque Gigante, tá? Algumas novidades. 2 jogadores não participaram das atividades de hoje, tá? O Gabriel Mercado, que teve dificuldades de deslocamento em razão do fechamento do espaço aéreo da Venezuela, o que impossibilitou a chegada dele em Porto Alegre. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá na Venezuela. E o Vitinho, que por problemas familiares, pessoais, também ficou fora da reapresentação de hoje, tá? Os 2 treinarão amanhã com o grupo. O treino está marcado para as 10 horas da manhã no CT Parque Gigante, e aí o Vitinho e o Gabriel Mercado estarão presentes nessa atividade, tá? Um jogador que está voltando de empréstimo participou desse treinamento, que foi o goleiro Kehler, que esteve emprestado ao Vasco, depois ao Ceará nessa última temporada de 2025, participou também dessa atividade, está esperando para ver se será negociado, tem um interesse do Sport, que ainda não se confirmou, mas o Kehler não está nos planos aí do Internacional. Outra novidade importante, tá? O Vitão hoje apareceu no CT Parque Gigante. O Vitão, que está vendido para o Flamengo, vai se apresentar no Rubro Negro Carioca também ali nessa segunda semana de janeiro. O Flamengo começa depois porque teve o Mundial, né? Então se reapresenta depois pensando no Campeonato Carioca. O Vitão já está vendido, já foi lá, já fez exames, já assinou, ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo oficialmente. E o Vitão foi ao CT Parque Gigante para se despedir dos companheiros e das pessoas do Internacional. Uma atitude bem legal, né? Porque não era uma obrigação do Vitão, né? Ele fez questão de vir até Porto Alegre só para passar no CT na reapresentação e dar um abraço em todo mundo. Lembrando, né, aqueles jogadores do elenco principal que estão na disputa do Gauchão também treinaram hoje no CT. Eles estavam treinando em Alvorada por uma troca do gramado do CT Parque Gigante,
Então começaram os treinamentos depois do Natal, junto com a garotada da base, pensando no Campeonato Gaúcho, e hoje treinaram pela manhã, enquanto o grupo principal treinou à tarde, tá? O grupo que se reapresentou hoje tinha os goleiros Ivan, Kehler e Rocher, o Ivan 100% recuperado da lesão na coxa, os laterais Aguirre, Bernabé e Bruno Gomes, os zagueiros Juninho somente, o mercado só amanhã, os meio-campistas Alan Patrick, Alan Rodrigues, Bruno Henrique, Tabata e Thiago Maia, e os atacantes Borré e Carboneiro, com o Vitinho se reapresentando amanhã. Esse é o grupo que vai trabalhar com o Pesolano, enquanto a outra parte vai trabalhar com o Pablo Fernandes, pensando no início do Campeonato Gaúcho, tá? Gente, vamos para as informações de mercado desse vídeo. Vamos lá. O volante Ronaldo recebeu uma proposta do Guarani de Campinas, do estado de São Paulo, para a disputa do Paulistão e da Série C. Ele iria emprestado para a equipe paulista por uma temporada, que é quando vai terminar o seu contrato com o Inter, dezembro de 2026. O Inter deu ok e liberou o Ronaldo. Porém, o jogador não aceitou a proposta do Guarani. Ele não quis jogar no Guarani, que vai disputar, como eu disse, a Série C e o Campeonato Paulista esse ano. Ele tá no grupo que vai iniciar a disputa do Gauchão, inclusive treinou no time titular do Pablo Fernandes para o jogo do dia 11 contra o Novo Hamburgo. É bem possível que vejamos uma dupla de Richard e Ronaldo, a dupla de volantes do Inter para esse jogo de estreia no Campeonato Gaúcho, mas o Ronaldo recusou essa oferta do Guarani e, pelo menos por hora, fica no Internacional, tá? A não sei que surja outra proposta melhor, ou do Guarani ou de outro clube, e ele tope essa negociação, mas não aceitou o negócio com o Guarani. A outra informação que eu quero trazer aqui é sobre Vitinho, tá? O Vitinho que tem contrato de empréstimo com o Inter até junho, dentro da normativa da FIFA, ele ainda pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Inter está tentando fazer algo muito semelhante ao que fez com o Vitão, quando o Vitão pertencia ao Shakhtar, foi emprestado para o Inter em 2022 e foi a cada 6 meses renovando o seu vínculo de empréstimo dentro da normativa da FIFA, que congela os contratos de jogadores que são de clubes da Ucrânia e da Rússia por conta da guerra. Bom, o Vitinho teve uma proposta do futebol chinês, que foi recusada, teve uma procura do Santos e recentemente uma procura do Bahia. O Lucas Colar está informando, e eu conversei com algumas pessoas do staff do Vitinho que me confirmam essa informação. O Inter ofereceu um pré-contrato para o Vitinho, tá? E está negociando agora detalhes desse pré-contrato com o jogador e com o seu staff para que ele assine e a partir do meio do ano seja jogador em definitivo do Internacional. Algo semelhante com o que o Inter fez com o Vitão. Aí tu tem que pagar luvas ao jogador, porque tu não vai pagar o clube detentor dos direitos dele, tu tá assinando um pré-contrato para ele sair de graça de lá, e aí o Inter paga luvas, aumenta salário, dá uma valorização contratual e tá negociando isso na medida que outros clubes também têm interesse pelo atacante do Inter, tá? A outra informação que eu quero trazer aqui, Balotelli, Mario Balotelli, atacante italiano que não está mais jogando, está livre do mercado desde que deixou o Genoa da Itália, está com 35 anos, e a informação da Nani Chemelo, muito bem informada de Inter também, é de que ele foi oferecido ao Inter nos últimos dias, tá? Ele foi oferecido ao Inter, ao Corinthians, ao Cruzeiro e ao Grêmio. Nenhum desses clubes quis fazer negócio. Dentro do Inter, o que se diz? É um jogador que é bomba-relógio. Todo mundo sabe dos problemas que o Balotelli enfrentou durante a carreira, principalmente problemas extra-campo, tá? É uma figura que, na medida que pode te ajudar dentro de campo, e agora, tecnicamente, fisicamente, eu confesso que eu não sei qual é a condição do Balotelli, mas é um cara que extra-campo atrapalha muito, né? A gente sabe disso e viu ao longo da carreira. Na mesma medida que foi um grande jogador, também foi um cara que enfrentou vários problemas nos clubes que passou e na seleção italiana também. Além disso, ponto financeiro. Ele tá pedindo, na verdade, para vir ao Brasil cerca de 1 milhão por mês, mais luvas e percentual de venda de camisa e contrato de 2 anos. Então, assim, pode esquecer de Balotelli no Inter. Ele foi oferecido, mas aí é o que eu sempre digo para vocês, tá, gente? Na janela, tem muita gente que fica braba. Por que surgem tantos nomes, Lucas? Porque tem muito nome que é oferecido. Muito nome que a gente sabe traz aqui e tem muito nome que a gente nem fica sabendo e que é oferecido para Inter e para vários outros clubes. Isso é normal de uma janela de transferência. Então o Balotelli foi oferecido e o Inter não quis. Assim como Alexis Sanches. E aí tem uma informação importante, tá? Uma pessoa muito importante do futebol do Inter responde que o Inter não vai negociar com o Alexis Sanches. Mas a gente sabe como é a direção do Internacional. A direção do Inter negou por meses que não estava contratando o Ener Valencia.
para proteger ali questões contratuais. O Inter negou vários outros negócios na gestão do presidente Barcelos e, na verdade, estava fazendo esses negócios. Então, assim, a informação que a direção não quer o Alex Sanches é uma informação oficial, beleza. Mas existe uma outra informação, tá, de outras pessoas dizendo que não é bem assim, que na verdade o Inter tem interesse sim no Alex Sanches, foi um nome oferecido primeiramente, que o Inter iria avaliar, mas que sim, existe uma corrente dentro do Beira-Rio que gostaria de fazer o negócio. O Inter tem um cara forte agora do futebol, que é o Fabinho Soldado, que já fez negociações grandes. Uma das maiores operações recentes do futebol brasileiro foi ele que fez, a ida do Memphis Depay pro Corinthians. Então, assim, eu não descartaria o Alex Sanches, tá? Tem pessoas dizendo que não vai ter negócio com o Inter, apesar dele ter sido oferecido, mas tem uma corrente dentro do Beira-Rio que diz sim a existir a possibilidade de um negócio sair. Vamos ter que aguardar novas informações para trazer aqui. Hoje eu perguntei para uma pessoa disse que não vai sair negócio, e eu falei ontem à noite aqui no canal, né, que seria muito difícil sair negócio pelos valores, porque por mais que ele ganhe lá $500 mil para mais no Sevilha, e não é um salário tão absurdo para o Brasil, tu tendo que pagar luvas, outras questões, ficaria maior esse valor, e aí já seria um problema para o Inter. Isso foi o que eu ouvi de uma pessoa ontem à noite. Mas hoje, a informação que surgiu, até o Lucas Colar trouxe nas redes e no canal dele, é de que sim, existe uma corrente no Beira-Rio que quer o Alex Sanches e que pode sim abrir uma negociação oficial com o jogador para trazer o chileno de 37 anos que está no Sevilha e que tem contrato até o meio do ano. Então vamos aguardar aí sobre Alex Sanches, tá, gente? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.